Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade que a tia Natália tava de cada um. É muito importante ter você aqui comigo neste momento, porque é um momento muito especial, um momento de culto a Deus, onde juntinho nós vamos poder aprender mais a palavra dele. E hoje o nosso tema é orando todo dia. Por isso, eu trouxe uma dinâmica muito legal que a gente vai fazer agora e que tem tudo a ver com o nosso tema. O nome da nossa dinâmica é Quando eu oro, eu cresço, tá bom? A dinâmica é assim. Toda vez que eu falar, hoje eu falei com Deus, a gente vai encher uma bexiga. Toda vez que eu disser, hoje eu não falei com Deus, a gente vai murchar a bexiga. Tá certo? Então vamos começar. Hoje eu falei com Deus sobre minha família. Vamos lá? Hoje eu falei com Deus sobre a escola. Hoje eu não falei com Deus sobre o meu pastor. Hoje eu falei com Deus sobre meus pais. Hoje eu não falei com Deus sobre os missionários. Hoje eu falei com Deus sobre a minha igreja. Hoje eu falei com Deus sobre os doentes. Hoje eu não falei com Deus sobre os meus problemas. Vocês sabem qual é o sentido dessa dinâmica, crianças? É o seguinte: toda vez que nós falamos com Deus, que nós conversamos com Deus, nós ficamos mais cheios de Deus, mais próximos de Deus, né? Nós ficamos mais cheios da sua vontade, nós criamos intimidade com Deus. Então nós ficamos que nem o balão quando ele fica cheio, grande, forte, brilhoso. Toda vez que nós não conversamos com Deus, quando nós não oramos, nós ficamos igual esse balãozinho, murchinho, sem graça, sem vida, e ficamos vazios do Senhor. Então, por isso é importante todos os dias falar com o nosso Deus, ter intimidade com o nosso Deus, porque assim nós vamos ficar sempre fortes e cheios de Deus, fortes e cheios do Senhor. Essa foi a nossa dinâmica que nos preparou para uma história muito legal, que quem vai contar é a tia Luane, tá? Uma história que tem tudo a ver com a nossa dinâmica, prestem bem atenção, e que está na nossa Bíblia, tá? É a palavra de Deus, aconteceu de verdade, tá bom? Então eu quero que vocês prestem bem atenção e vamos lá para essa história que eu já estou muito ansiosa para aprender junto com vocês, tá bom? Vamos. Olá, crianças! Aqui quem está falando é a tia Luane. E agora a gente vai para o momento da nossa história. A nossa história de hoje é com um tema muito importante, que é a oração todo dia. Nosso personagem e a nossa historinha se encontra lá no livro de Daniel. Daniel está no Antigo Testamento. Vamos lá? Abrindo o livro de Daniel, capítulo 6. E o capítulo 6 conta a história todinha do nosso personagem e o que aconteceu, que fala sobre Daniel na cova dos leões. Naquele tempo de Daniel existia um rei chamado Dario. Dario era um homem bom, era um rei bom. E ele gostava muito de Daniel, justamente por Daniel ser conforme a vontade de Deus. Tudo que ele fazia era para Deus. Ele orava, fazia coisas boas, ele não mentia, não roubava. E ele orava por todos e tudo. Então o reino cresceu e o rei precisou convidar vários governadores e supervisores para reparar o reino. E foi isso que aconteceu. Daniel era quem ficava de olho no que os outros homens estavam fazendo no reino. E por isso, os outros homens que se fingiam ser amigos de Daniel ficaram com inveja, que é um sentimento muito ruim. E eles tiveram um plano, que era para pegar Daniel. Então, o plano era o seguinte: eles fizeram com que o rei assinasse um decreto
que dizia que só poderiam orar durante 30 dias ao rei. Não era para orar a qualquer outro Deus, somente ao rei. E Daniel, assim que ele soube disso, ele foi para casa. E, como de costume, ele foi orar. Ele orava 3 vezes ao dia. E esse era o diferencial de Daniel, porque ele orava bastante. Ele era amigo de Deus. E esses amigos foram lá e viram o que Daniel estava fazendo. Então, rapidamente, eles voltaram e contaram para o rei o que eles estavam fazendo. Então, o rei ficou triste porque Daniel era um homem bom. E mandou chamar Daniel. E assim que ele confirmou o que tinha acontecido, o rei mandou que prendessem Daniel. No decreto dizia que quem orasse a qualquer outro Deus seria colocado na cova dos leões. Então o rei mandou colocar Daniel na cova dos leões e selou com o seu anel. E depois o rei voltou para o palácio e lá ele ficou muito triste, não queria comer, não queria escutar música, porque ele amava Daniel. Mesmo ele sendo um homem bom, ele mandou prender Daniel. E durante a noite, como Daniel era um servo de Deus e amigo de Deus, Deus atendeu seu pedido e mandou quem? Um anjo. E o anjo foi lá e fechou a boca dos leões. Sabiam, crianças? Deus mandou um anjo. E assim que Deus mandou um anjo, fechou a boca dos leões e os leões não puderam comer Daniel, nem devorar, nem arranhar, nem nada. Perguntinha: Daniel foi preso e jogado na cova por ter orado a Deus? Sim ou não? Então, assim que amanheceu, o rei foi correndo para ver o que tinha acontecido. O que tinha acontecido com Daniel, se ele estava vivo, se ele estava só aos pedacinhos, bem pequenininho. E lá no versículo 16 diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Então Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou um anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Então, rapidamente, o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões para verificar o que tinha acontecido. Então, ele tirou. E quando ele viu, ele ficou surpreso com o que viu, porque ele não estava ferido. Então, ele fez outro decreto que dizia o seguinte: que todo mundo adorasse ao Deus de Daniel, que todo mundo orasse ao Deus de Daniel, porque ele salvou Daniel da cova dos leões, crianças. Isso foi um milagre muito grande e muito importante para que todas aquelas pessoas pudessem conhecer a Deus. E os governadores que fizeram um plano, o rei mandou que jogassem ele na cova dos leões, porque eles fizeram um plano ruim que não agradava ao rei. Perguntinha: quando Daniel foi lançado na cova, o anjo de Deus o protegeu de que tipo de animal? Baleia, urso ou leão? Taolane, que história legal, que história interessante. Vocês viram, crianças? Daniel e Deus eram muito próximos, eram grandes amigos, eles tinham muita intimidade. E por que isso aconteceu? Porque Daniel orava muito ao Senhor, ele orava 3 vezes ao dia, ele falava com Deus. Então, fiel, ele confiava tanto em Deus que ele preferiu ir para a cova dos leões, né, do que fazer algo que desagradaria a Deus. Será que ele não tinha medo? Eu acho que ele tinha medo. Todos nós temos medo, quanto mais de leões tão grandes, não é? Mas ele confiava tanto no Senhor que ele foi assim mesmo, e Deus o protegeu, mandou um anjo para fechar a boca dos leões e deixar que nada acontecesse com ele. Então ele saiu de lá, daquela cova, e o nome de Deus
foi exaltado e glorificado em todo aquele lugar através da vida de Daniel. Então que nós possamos ser iguais a Daniel. Então vamos falar com Deus agora. Aonde você estiver, você vai fechar os seus olhinhos e falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse ensinamento, pela história maravilhosa de Daniel, por termos aprendido a sermos mais dependentes do Senhor, a termos mais intimidade contigo, a entendermos a tua vontade, a compartilharmos sobre tudo da nossa vida com o Senhor. Continue conosco em nome de Jesus. Amém.